Ok, agora para a técnica de programação dinâmica. Antes da gente definir como que é a programação dinâmica, a gente precisa entender o que seriam problemas de otimização. O que seria otimizar, né? Otimização sempre vai remeter a uma função de custo. Então, suponha que a gente tem um problema e a gente vai ter duas soluções para esse problema, solução A e solução B. Cada solução ela vai ter um custo referente a ela. Então, a solução A tem um custo que é 5 e a solução B tem um custo que é 2, por exemplo. Para problemas de minimização, a gente vai querer sempre o menor custo possível. Para problema de maximização, a gente vai querer sempre o maior custo possível, né? Então, como exemplo aqui para minimização, a gente tem um algoritmo de caminhos mais curtos de Dijkstra. A gente quer ter um grafo e a gente quer sempre computar o menor caminho possível. Então, é um problema de minimização, né? A gente quer otimizar de forma que a gente vai ter o menor valor possível. Para problemas de maximização, a gente vai querer o contrário, a gente vai querer sempre o maior custo, o valor, ainda depende do problema, né, mas possível. Que é o caso do problema da mochila 01, né? A gente vai ter vários itens e a gente quer sempre colocar itens na nossa mochila de forma que a gente tenha o valor máximo possível, né? A gente vai entender melhor sobre o problema da mochila 01 mais tarde, mais na frente, que a gente vai resolver uma instância do problema e entender como que funciona na prática. Então, assim como na divisão e conquista, programação dinâmica também vai ter o seu problema dividido em subproblemas. Tá? Então, a gente vai ter essa estrutura. Na programação dinâmica, a gente então vai ter que os nossos subproblemas eles vão ter sempre o resultado ótimo computados, né? Então, a gente vai querer resolver os nossos problemas de forma ótima. Então, a gente precisa definir qual que é essa estrutura ótima para o nosso algoritmo. Como que é a estrutura que a gente quer que os nossos subproblemas sejam resolvidos. No caso da divisão em conquista, os nossos subproblemas eles são percorridos sem nenhuma inteligência, né? Sem nenhum cuidado, que é o caso da força bruta. A gente vai estar percorrendo os nossos subproblemas sem utilizar nenhuma técnica que minimize essa função. A gente, muitas vezes, na divisão em conquista, a gente vai ter subproblemas que são repetidos. A gente tem um problema e a gente divide esse problema em subproblemas que se dividem em mais subproblemas e acaba que a gente vai estar tendo que computar e percorrer um subproblema que já tinha sido resolvido anteriormente em outro subproblema. Isso, obviamente, é tempo, é memória, enfim. Na programação dinâmica, a gente não vai estar fazendo isso. A gente vai percorrer os nossos subproblemas de forma cuidadosa, de uma forma mais inteligente. A gente vai estar utilizando essa técnica de memorização. Dependendo do algoritmo, dependendo da estrutura, essa memorização ela vai ser de uma estrutura de dado diferente. Ela pode ser uma tabela, ela pode ser um array, isso vai depender do problema que a gente está resolvendo. Mas ela vai guardar para a gente os resultados computados, que são resultados ótimos, dos nossos subproblemas. Então, se em algum momento aparecer um subproblema que já tinha aparecido antes, a gente não vai precisar percorrer ele novamente, a gente não vai precisar computar ele novamente, a gente simplesmente utiliza o valor encontrado na tabela de memorização para aquele subproblema. Porque aquele resultado é um resultado ótimo, então a gente não precisa se preocupar, putz, será que esse valor é bom ou não? Porque a gente está sempre computando os valores ótimos dos nossos subproblemas, né? Então, na programação dinâmica, a gente vai ter subproblemas sobrepostos. A gente vai ter subproblemas que, quando repetidos, a gente não vai estar calculando novamente. A gente vai estar utilizando na tabela de memorização os resultados obtidos anteriormente para aquele subproblema. Claro. Então, vamos definir a programação dinâmica em 4 passos. Primeiro, a gente vai caracterizar a estrutura das soluções ideais. Depois, a gente vai definir recursivamente os valores das soluções ideais, né? Então, a gente vai ter um problema que vai se dividir em subproblemas. E aí, para a gente calcular o valor das soluções ideais para esses subproblemas, para a gente resolver de forma ótima esses subproblemas, a gente precisa que tenha sido primeiro definido qual que é essa estrutura ótima, como que a gente quer que seja resolvido. E a partir daí, a gente vai construir uma solução ideal para o nosso problema inicial, utilizando os subproblemas ótimos já resolvidos. Para a gente entender melhor como que funciona a programação dinâmica, a gente vai utilizar de exemplo o problema da mochila 01, que é também conhecido como problema da mochila binária. Então, nesse problema, vamos supor que você estava em um supermercado, por exemplo, e aí você tinha uma mochila. Mas essa mochila ela tem um peso máximo. Você não consegue colocar mais de 10 kg nessa mochila. Então, você só consegue colocar itens que, no total, somem apenas 10 kg na sua mochila. E aí a gente vai ter diversos itens desse supermercado. Cada item vai ter relacionado a ele um peso, que seria um custo, e um valor, né?
Então, o que você vai querer no problema da mochila 01 é colocar itens na sua mochila de forma que não ultrapasse o peso máximo dela, mas que retorne para você o valor máximo total que você conseguiria, tá? E é por isso que é o problema da mochila binária, né? Eu coloco aquele item ou eu não coloco. Eu só vou colocar aquele item se ele for me retornar um valor máximo maior do que eu tinha antes, tá? Então eu vou ter aqui essa tabela aqui de exemplo que a gente vai estar utilizando para a gente resolver um problema da mochila 01, ver como que funciona. Utilizando essa estratégia de programação dinâmica, né? E depois a gente vai dar uma olhada também no código para a gente entender melhor como que funciona, tá certo? Então a gente vai ter aqui os itens 1, 2, 3 e 4 e para cada item vai ter o seu próprio peso e o seu valor. O peso máximo da nossa mochila vai ser 5 e é isso. Aqui na tabela da esquerda eu tenho a nossa tabela de memorização, que é uma estratégia que a programação dinâmica utiliza, né? Então a gente vai construindo o nosso valor, a gente vai resolvendo os nossos subproblemas até chegar no valor da resposta, no resultado final que a gente tinha para a nossa pergunta, né? Que seria, considerando esses itens aqui e esse peso máximo, qual que é o valor máximo que eu consigo, né? Essa pergunta que vai ser respondida. Aqui do lado está apenas as informações que a gente já tinha mostrado antes, para a gente não estar voltando slide. Então como é que funciona, né? Por exemplo, cada célula aqui vai ser um subproblema. Aqui à esquerda a gente tem os nossos itens. Item 1, 2, 3 e 4 que a gente definiu anteriormente. E o item 0 seria um caso base. No caso, o item 0 não existe. O item 0 não vai ter peso, não vai ter valor. E aí, cada coluna aqui seria um peso máximo da nossa mochila. Então, para cada subproblema. Para o peso máximo que a gente tinha para o nosso problema inicial é 5 kg. Então, a gente vai de 0 a 5. Né? Então, considerando apenas os itens 2, 1 e 0, por exemplo. E para um peso máximo, onde a nossa mochila só aguenta 0 kg. Qual o valor máximo que a gente consegue colocar? Né? Então, esse seria o valor que estaria aqui nessa célula. Considerando os itens 2, 1 e 0. Para uma mochila que o peso máximo é 2, qual que é o valor máximo que eu consigo obter? E a gente vai resolvendo isso até a gente ter a resposta final para o nosso problema, considerando os itens 4, 3, 2, 1 e 0. Todos os itens que a gente já definiu. Para uma mochila que o peso máximo é 5, qual o valor máximo que eu consigo? Isso é a pergunta inicial que a gente tinha, né? A gente vai construir a nossa resposta a partir dos subproblemas que a gente vai calcular. Beleza? Dos subproblemas ótimos que a gente vai calcular. Então, como é que a gente vai fazer isso? De que forma a gente vai estar respondendo esses subproblemas? De que forma a gente vai estar encontrando as soluções ótimas? A gente precisa seguir uma estratégia, né? Então, aqui no problema da mochila 01 vai ser o seguinte. Por exemplo, vamos considerar os itens 2, 1 e 0. Para um peso máximo da mochila é 2. Ou seja, a gente vai estar resolvendo essa célula aqui. A gente vai se perguntar, a gente consegue colocar o item 2? Vamos olhar aqui. O item 2 ele tem um peso máximo de 3 kg. Como para esse subproblema aqui, o peso máximo da mochila é 2, a gente não consegue colocar o item 2. Não tem como. Mas a gente não vai deixar isso aqui vazio. A gente precisa preencher com o valor máximo que a gente conseguiria. Onde é que a gente encontra isso? Aqui em cima, a gente vai ter o valor máximo computado anteriormente, né, que seria considerando os itens 1 e 0, para um peso máximo de 2, que é o subproblema que a gente se encontra. Né? Então a gente vai copiar o valor máximo aqui de cima, certo? Beleza. Mas e se for para um subproblema? A gente vai estar considerando aqui ainda os itens 2, 1 e 0 para um subproblema onde a mochila ela pesa 4 kg. A gente consegue colocar o item 2? Consegue, porque o item 2 ele pesa 3 kg. Então, vamos ver. A gente só vai colocar se a gente vai conseguir um resultado ótimo, né? A gente só vai colocar se o valor que a gente encontrar for maior que o computado anteriormente, tá? Então vamos ver. O item 2 pesa 3 kg e tem um valor de R$50. Se eu colocar o item 2 nesse subproblema onde o peso máximo da mochila é 4, eu vou conseguir 50 kg e ainda vai sobrar 1 kg. Eu não vou deixar esse 1 kg avulso. Eu vou procurar qual que é o resultado ótimo que eu consigo, qual que é o valor máximo que eu consigo apenas com 1 kg. E aí eu somo com o valor que eu consegui colocando o item 2, né? Porque eu tenho 4 kg para preencher, então vou utilizar os 4 kg. Se eu coloco o item 2, eu utilizo 3 kg
dos 4 quilos da mochila. Ainda sobra 1 quilo. Vamos ver qual que é o valor máximo que eu consigo com 1 quilo, né? Então, como que a gente faz isso? A gente está aqui nessa linha aqui, né? Considerando os itens 0, 1 e 2, para um peso máximo de 4 quilos. Se eu coloco o item 2, eu vou ter 50 reais e ainda vai sobrar 1 quilo. Então, eu vou procurar o valor máximo, vai estar aqui nessa linha, para 1 quilo. Então, eu tinha 4, eu subtraí 3, 1, 2, 3. Aqui vai ter o valor máximo que eu conseguiria para esse 1 quilo que me resta. E aí eu somo o valor daqui com o 50 reais que o item 2 vai me estar retornando. Isso vai dar um valor. E aí eu vejo se esse valor vai ser maior que o computado anteriormente, que é o de cima. Se for, eu coloco o item 2. Se não for, eu não coloco o item 2 e eu utilizo o valor máximo computado anteriormente, porque eu sempre quero um valor máximo. Tá? Vamos resolver passo a passo para a gente entender melhor, tá? Então, para o item 0 que não tem valor, independente do peso do subproblema, a gente vai ter que o valor máximo que a gente vai conseguir vai ser 0. Então a gente respondeu esses subproblemas, resolveu esses subproblemas. E a gente também consegue resolver direto outros subproblemas, que seria o seguinte: para um peso máximo da mochila de 0 kg, independente do item, o valor máximo que eu vou conseguir vai ser 0, né? Porque cada item tem um peso. Se o peso máximo que a minha mochila aguenta é 0, eu não vou colocar nenhum item, não consigo colocar nenhum item. Então o valor máximo que eu vou conseguir vai ser 0. Então eu já preencho esses subproblemas. Agora vamos continuar aqui. Item 1. Item 1 pesa 5 kg. Eu não consigo colocar o item 1 para uma mochila onde em um subproblema que o peso máximo é de 1 kg. Eu não consigo colocar se o peso máximo for 2. Eu não consigo colocar se o peso máximo for 3 e não consigo colocar se o peso máximo for 4. Então eu só repito os valores ótimos calculados anteriormente, que são 0, por enquanto, né? Porque eu estou considerando aqui apenas o item 1 e o item 0. Se o peso máximo da mochila for 1, o valor máximo que eu consigo é 0. Não tem como, não vou conseguir achar outro resultado que seja maior que 0. Esse é o valor ótimo para esse subproblema. Porém aqui, chegando nesse subproblema, onde eu estou considerando os itens 1 e 0, e o peso máximo da mochila é 5, eu consigo colocar o item 1? Consigo. O item 1 custa 5, então eu consigo apenas colocar um item, que é o item 1, e ele vai me retornar 60 reais. Mas eu tenho que ver. 60 é maior do que o valor ótimo computado anteriormente, que é 0? É. Então sim, eu vou colocar o item 1 para um subproblema onde a minha mochila pesa 5 kg. Então eu vou ter 60 reais de retorno. Vamos agora continuar aqui para o item 2. Item 2. Pesa quanto? 3 kg. Eu consigo colocar o item 2 numa mochila de 1 kg? Não. Consigo colocar numa mochila de 2 kg? Não. Então copio os valores computados, que são resultados ótimos, anteriormente. 0 e 0. Cheguei aqui na marca de 3 kg. Consigo colocar o item 2? Consigo. Ele vai me retornar 50 reais. Vai sobrar algum peso na mochila? Vai dar para colocar outro item? Não. Porque aqui no subproblema a mochila aguenta 3 kg. O item 2 utiliza 3 kg. Só dá para botar o item 2. E ele vai me dar 50 kg. 50 kg é maior que 0? É. Então sim, compensa eu colocar o item 2. Eu vou ter um valor ótimo maior do que eu tinha para o seu problema anterior. Então eu vou colocar o item 2 e eu vou ser retornado com 50 kg. 50 reais, um valor ótimo. E agora para 4 kg. 4 kg vai ser o seguinte: eu vou ter que a minha mochila ela pesa 4 kg, ela aguenta 4 kg. E se eu colocar o item 2, ele vai me retornar 50 reais, mas ainda sobra 1 kg. Então eu vou olhar aqui, nessa linha aqui tem os resultados ótimos já computados. 4 menos 3, que foi o peso do item 2, vai dar 1, 2, 3. Aqui, considerando 1 kg, o valor máximo que eu conseguiria seria 0. Então ia ficar 50 mais 0, 50. E aí, esse valor que eu achei agora, se eu colocar o item 2, que é 50, ele é maior do que o valor ótimo para esse subproblema que eu computei anteriormente? É. Então sim, eu vou colocar o item 2. Eu vou ficar com 50 reais. E agora, para uma mochila que pesa 5 kg, eu vou ter que, se eu colocar o item 2, eu vou ter 50 reais. E ainda vai sobrar quanto? 2 kg, né? Então, 50 reais mais o valor que eu encontrar para os 2 kg restantes, né? Já que o peso do item 2 é 3 e a minha mochila aguenta 5 kg, eu vou ter 1, 2,
3 para um peso máximo de 2 kg, que foi o que restou, eu conseguiria R$0. 50 mais 0 dá 50, e aí eu vou criar o máximo. Compensa eu colocar o item 2, que vai me retornar R$50, ou eu deveria continuar com o resultado máximo ótimo que eu encontrei para o problema anterior, que me retorna 60. Eu quero sempre maximizar o meu valor, então vou utilizar R$60, não vou colocar o item 2. Se a minha mochila aguenta 5 kg, e considerando os itens 2 e 1, eu não compensa colocar o item 2, compensa mais colocar o item 1, que vai me retornar um valor maior. Item 3, mesma lógica, ele pesa 4 kg, eu não consigo colocar o item 3, considerando agora os itens 3, 2 e 1, eu não consigo colocar o item 3 para uma mochila que pesa 1 kg, então eu copio o valor ótimo de cima, 0. Não consigo colocar se o peso da mochila for 2, eu copio o valor ótimo de cima, 0. Se o peso máximo da mochila for 3, eu consigo colocar o item 3? Não. Mas aí eu copio o valor de cima e eu conseguiria colocar, por exemplo, o resultado ótimo encontrado no item 2, né? Eu conseguiria colocar o item 2. Então, quando eu copio o valor de cima, eu tenho aqui 50. E agora, o item 3, ele pesa 4 kg. O valor máximo o peso máximo da nossa mochila é 4 kg. Eu consigo colocar o item 3, ele vai me retornar R$70. Não vai dar mais para colocar mais nada, mas eu tenho que ver. Compensa eu colocar o item 3, que vai me retornar R$70, ou compensa eu utilizar o valor de cima, que é 50. Eu quero sempre maximizar o meu valor, então compensa colocar o item 3, eu vou ter R$70 de retorno. E agora, para uma mochila de 5 kg, se eu colocar o item 3, eu vou conseguir R$70 e ainda sobra 1 kg para mim colocar de item. Então, 5 kg, eu subtraí 4 do item 3, 1, 2, 3, 4, esse aqui é o resultado ótimo, 0 mais 70, que é o valor retornado pelo item 3, dá 70. 70 é maior do que o valor computado anteriormente, que é 60? Sim, então eu vou colocar o item 3 e vou ficar com R$70. E aí a gente está respondendo, a gente está construindo a nossa tabela de forma que a gente está se aproximando do resultado final, percebe? A gente tem aqui, cada célula aqui é um valor ótimo considerando aquele subproblema. É o máximo que eu conseguiria. Então quando eu chegar aqui nessa última parte, eu vou ter o máximo que eu conseguiria, o valor máximo que eu conseguiria para uma mochila de 5 kg, considerando todos os itens. E essa é a pergunta que a gente tinha aqui, o problema que a gente tinha no começo. Vamos continuar, a gente está já terminando. Item 4. Para um peso máximo de 1 kg, a gente consegue colocar o item 4, que pesa 2? Não. Então utilize o valor computado acima, 0. Para Opa. Pulei demais, vamos lá. Item 4. Eu consigo colocar o item 4, que pesa 2 kg, uma mochila que pesa 1 kg? Não. Então é 0. Então eu copio o valor de cima, que é 0. E agora? Para uma mochila que pesa 2 kg, o item 4 ele pesa 2 kg. Então eu vou utilizar todos o peso da minha mochila e vou conseguir R$30. Esse valor é maior que o computado anteriormente, que é 0? É. Então sim, eu vou colocar o item 4 e aí eu vou ficar com R$30. Continuando. Para uma mochila com peso 3, o item 4 pesa 2. Então se eu colocar o item 4, eu vou ter 30 mais o valor que eu encontraria para esse 1 kg restante, né? Se eu tenho 3 kg na minha mochila, menos o peso do item 4, que é 2, 1, 2, esse 1 kg restante, o valor máximo que eu conseguiria seria 0. E aí ia ficar 30 mais 0. E aí eu tenho que ver, compensa eu botar esse item 4, que vai me retornar R$30, ou utilizo o valor ótimo computado anteriormente, onde eu conseguiria R$50. Não compensa eu colocar o item 4, eu vou utilizar o valor computado anteriormente. Continuando, para uma mochila de 4 kg, se eu coloco o item 4, eu vou ter R$30 e ainda vai sobrar 2 kg. 2 kg ia dar R$0. 30 mais 0, 30. O valor computado anteriormente para o subproblema era 70. E aí, 30 ou 70? Coloco o item 4 ou não? Não coloco o item 4. Vou utilizar o valor de cima, que me retorna um valor maior. Quero maximizar sempre o meu valor, R$70. E aí a gente chegou na pergunta final. Considerando todos os itens, considerando uma mochila que aguenta 5 kg no máximo, se eu colocar o item 4, eu vou ter R$30, mas como a mochila pesa 5 kg e o item 4 consumiu 2, 2.
mais 50, né? E aí, 30 mais 50 vai me dar 80. 80 é maior que 70? É. Então compensa eu colocar o item 4, porque ainda vai sobrar 3 quilos, e com esses 3 quilos eu coloco o resultado aqui de cima, que me dava 50 reais, e aí eu vou ter 80. Então esse é o resultado final para o nosso problema. Para uma mochila que pesa no máximo 5 quilos, considerando esses itens aí que eu defini na tabela, o máximo que eu consigo colocar, o máximo não, o valor máximo que eu conseguiria seria 80 reais, tá? Então, para a gente ver como que esse algoritmo ele funciona em forma de código mesmo, a gente precisa definir essa relação que eu faço, né, do máximo entre os itens. E aí, essa que é a relação aqui. O i seria a iteração que eu estou atualmente. Então, vamos supor aqui esse último subproblema aqui. Eu estou sempre querendo pegar o máximo entre vi-1 na coluna w, né? Isso aqui é um array bidimensional. Então, a coluna w é essa daqui, que contém o peso, e o v seria o valor. Então, i-1 seria aqui o i de cima, que é 70, na coluna w, né? Então, eu estou olhando aqui o de cima. Eu quero o máximo entre o computado anteriormente, o subproblema ótimo computado anteriormente, ou o valor máximo que eu encontraria aqui embaixo se eu adicionasse o valor do item que eu estou olhando agora, que é o item 4, que me retornaria o que? 30 reais, acrescido do restante que eu consigo com o peso que me resta depois de ter adicionado o item 4, né? Que é aquela ideia, olhar aqui em cima, né? I-1, a linha aqui de cima, para o peso restante, que seria W menos WI. Então a gente estaria retornando aqui, tá? Essa é a expressão matemática que relaciona isso que a gente estava fazendo apenas na mão, né? Então isso aqui seria o código da nossa do nosso problema da mochila 01, tá? Então, knapsack seria aqui em inglês, ele estaria recebendo esse P aqui, seria o nosso, não é peso, seria o nosso valor, C seria o array de custos, e enfim, a gente iria percorrer aqui 2 vezes, né, porque a gente quer percorrer para cada item, cada coluna, né, cada peso, né, por isso são 2 for alinhado aqui. E aí, quando o item ele for 0 ou o peso for 0, a gente coloca aqui, preenche aqui na tabela como 0, né, que é aquele caso, se for o item 0, o valor máximo que a gente conseguiria seria 0, e se o peso máximo da mochila for 0, o valor máximo que a gente consegue vai ser 0. A gente viu isso logo no começo. Se não for esse o caso, a gente vai ver se o valor se a gente consegue colocar na nossa mochila, considerando aquele peso, o item, né, considerando o peso do item, a gente tem que ver se a gente consegue colocar. Se a gente não conseguisse colocar, a gente só copiava o valor de cima. Se a gente conseguisse colocar, a gente ia querer colocar apenas o máximo, que a gente ia ter daquela relação que eu já defini anteriormente, né, entre o de cima, o resultado de cima, ou o item mais o que a gente conseguiria com outro item, com o restante do peso, certo? Então esse seria o código para o nosso problema da mochila 01. Espero que tenha ficado claro. Ah, sim. E ainda a gente precisa definir o seguinte: top, bottom ou bottom top. Esse problema da mochila 01, ele foi resolvido utilizando uma estratégia de bottom top. O que seria isso? A gente tinha nosso problema inicial e a gente resolveu o nosso problema inicial de baixo para cima. A gente foi de um caso base e a gente foi construindo o nosso caminho até chegar na nossa resposta final. A gente foi de baixo para cima. Para essa estratégia, a gente utiliza iteratividade, né? A gente vai estar utilizando loops. A gente também tem estratégias de programação dinâmica onde a gente vai estar utilizando o top-bottom, onde a gente vai partir do nosso problema e vai chamar recursivamente subproblemas até atingir um caso base
que vai ser resolvido e aí vai retornando na pilha de recursividade com os resultados ótimos calculados, retornando para a gente o valor, o resultado ótimo final, né? Então, a estratégia top-bottom, geralmente, ela é mais fácil de ser entendida, mas aí ela vai estar utilizando mais memória com a pilha de recursão. A bottom-top, às vezes, é mais complicada de se entender, mas ela não vai estar utilizando da pilha de recursividade, né? Então, é isso. Para terminar, só para voltar a ressaltar o ganho que a gente tem utilizando essa estratégia de memorização, né, que é fornecida pelo projeto de programação que a programação dinâmica oferece, né? Porque no caso, se a gente fosse percorrer os nossos subproblemas na força bruta, né, de forma descuidada, a gente ia percorrer cada ramificação que a gente ia ter, mesmo ela sendo repetida ou não, né? E para o caso do problema da mochila 01, a gente tem duas possibilidades de escolha, né? Incluir ou não incluir o item, mas são duas possibilidades de escolhas para cada item que a gente, para a quantidade de itens que a gente tem, né? Então isso aí são 2 elevado a n possibilidades que a gente teria. Utilizando a força bruta, isso aí teria no pior caso, né, um tempo exponencial que a gente nunca vai querer, porque cresce muito, né? Conforme a quantidade de itens aumenta, o tempo exponencial vai levar muito mais tempo, né? Com a estratégia de memorização, né, que é nessa parte aqui onde está marcada, onde a gente utiliza a nossa tabela de memorização, a gente está poupando tempo, já que a gente não vai ter que calcular novamente esses resultados. A gente simplesmente vê na tabela de memorização que a gente já preencheu, né? Então, a gente espera, pelo menos, que os algoritmos, a gente busca que os algoritmos que a gente está fazendo tenham pelo menos um tempo polinomial, né? E aí, com essa estratégia de memorização, a gente consegue reduzir drasticamente o tempo de execução se a gente estivesse utilizando a força bruta, tá? Então, agora a gente conclui a parte de programação dinâmica.